último domingo, o comediante Whindersson Nunes tentou contra a própria vida. E o que mais chamou a atenção foi o comportamento de alguns internautas fazendo aquilo que a sociedade faz de melhor, que é julgar a vida dos outros com a própria régua. É isso mesmo. Pessoas com comentários do tipo: isso é falta de Deus, isso é tentativa de chamar atenção, tentativa de ganhar likes. Diante desses comentários, só deixou ressaltado para nós o quanto as pessoas ainda tratam a depressão, tratam as doenças mentais de forma pejorativa, descredibilizando o que realmente representa uma depressão. As pessoas ainda não conseguem olhar para os transtornos mentais como doenças que precisam de tratamento. Então, neste vídeo de hoje, eu quero, enquanto missionária e enquanto psicóloga, falar para vocês o que realmente significa a depressão para que possamos avançar, para que possamos entender o que realmente acontece com uma pessoa que está sofrendo com esse tipo de patologia. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai abrir um pouquinho mais os seus olhos, e eu já te peço para que você possa deixar o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito com que esse vídeo possa chegar no maior número possível de pessoas. Mas vamos lá, começando pelas pessoas que trataram essa questão do Whindersson Nunes como falta de Deus. Pois bem, se você é cristão, conhece um pouquinho da Bíblia, já deve ter se deparado em algum momento do texto com a passagem do profeta Elias, que está lá no livro de Reis. Passagem que fala que Elias, que era um grande profeta do Antigo Testamento, ele que profetizou ali no século 9 antes de Cristo, no momento onde o povo de Israel estava muito envolvido com a idolatria, com o pecado. Então o Senhor levanta Elias, aquele tisbita que morava ali na região leste do Rio Jordão. Então, ou seja, ele levanta aquele homem. Ele é cheio da unção, da presença do Senhor. Então Elias, ele chega para profetizar. E ali ele vai até o rei Acabe, um dos reis mais perversos que já se teve em Israel. Ele profetiza naquele lugar e juntamente com tudo isso, Elias, ele destrói diante ali da autorização do Senhor 850 profetas, adoradores de Baal e adoradores de outros deuses. Ou seja, nós estamos falando aqui de um grande homem. Não era um homem fraco, como muitas pessoas costumam muitas vezes olhar para aqueles que adoecem. As pessoas tendem a achar que depressão só cai em gente fraca, gente que não tem estrutura, gente que não tem Deus, como esse comentário que foi colocado lá no vídeo. Então aqui, se você conhece da história de Elias, você sabe que Elias era um grande profeta, porta-voz de Deus, só que no final do seu ministério, diante da ameaça de Jezabel, que era esposa de Acabe, ele temeu pela própria vida e ele chegou a pedir a própria morte. Se você não leu o texto, volta lá que você vai ver. O próprio profeta, cheio da unção do Senhor, ele também adoeceu. Para quem conhece aí de sintomas, de psicopatologia, sabe que os sintomas que Elias apresentava nos leva a pensar que possivelmente ele estava depressivo, estava com uma depressão. Então, será que eu posso dizer que aquele homem também estava com falta de Deus? Afinal de contas, ele era o porta-voz de Deus, era um homem que tinha ali um contato direto com o Senhor. Só que ali diante dessa situação, onde ele chega a pedir a morte, diz a palavra que diante dessa situação ele descansa. E o Senhor respeita o descanso de Elias, o Senhor leva a comida até ele, permite que ele durma novamente. Posteriormente o Senhor vai lá e fala para ele: levanta, come e agora caminha mais um pouco porque a sua caminhada será longa. Ou seja, não tem na palavra nenhum momento falando que Deus diz para ele: você precisa orar mais, você precisa jejuar, isso aí é falta de Deus, é falta de comunhão, é falta de intimidade. Não.
o Senhor respeitou aquele momento de fragilidade do profeta. E é isso que Deus faz conosco também nos momentos das nossas limitações. Eu vejo que às vezes as pessoas olham muito para Deus como se fosse só um Deus punitivo, como se fosse um Deus que aonde eu estou com uma doença é falta de Deus, se eu estou passando por um problema é falta de Deus. Não é bem assim. Nós precisamos ter um pouco mais de sabedoria, maturidade emocional e espiritual, até mesmo para que a gente possa orientar as pessoas de uma forma mais assertiva, certo? E para as pessoas que têm levado esse comportamento aí do Whindersson Nunes como uma estratégia de marketing, como se ele estivesse querendo chamar atenção, como se fosse uma pessoa que estivesse numa tentativa de ganhar likes, a gente vê que as pessoas ainda não entendem essa depressão como uma doença. Existem sim as pessoas que querem chamar a atenção, mas aqui nós estamos falando de um homem que ele não precisa disso, se a gente parar para pensar, né? Ele tem a carreira dele constituída, o homem é rico e tal, ou seja, a gente tem essa mania de julgar sem conhecer. Não entendemos que a depressão, por se tratar de uma doença, o depressivo, na maioria das vezes, ele não está produzindo os hormônios reguladores do humor da forma que deveria. Hormônios como dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, que são esses hormônios que nos dão uma sensação de felicidade, de prazer, de alegria. Se esses hormônios não estiverem na sua produção bacana, em dia, a pessoa vai ter um desequilíbrio mesmo, uma instabilidade no seu humor. Ela tende a ficar mais triste. Essa pessoa costuma ficar mais angustiada, ela não vê a vida tão colorida como algumas outras pessoas, ela não tem aquela ânsia de levantar da cama todos os dias para poder trabalhar, produzir alguma coisa. São pessoas que tendem a ficar mais na cama, querem ficar mais sozinhas, tendem a chorar mais, pensamentos mais destrutivos e negativos. Então essas pessoas, quando elas chegam a cometer algo contra si, muitas vezes não é tentativa de chamar atenção, é porque aquela pessoa quer acabar com a dor que ela está sentindo no momento. Às vezes ela não vê outra possibilidade, ela com os seus olhos ali limitados, vivendo só o problema, só a situação, ela não vendo outros caminhos, ela fala, se eu fizer isso aqui, acaba com o meu sofrimento, acaba com a dor que eu sinto. Então essa pessoa muitas vezes faz aquilo que ela não deveria fazer. É por isso que é a hora de buscar ajuda profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da saúde, para que esse profissional possa ver aonde é que está o desajuste, o desequilíbrio. Se for uma questão ali dos hormônios, vamos entrar com uma medicação para que o seu corpo volte a produzir esses hormônios para que você fique bem. Se for questão das crenças, pensamentos negativos, crenças limitantes, criação que teve da família, às vezes veio de uma família muito conturbada, então a terapia vai ajudar essa pessoa a colocar tudo em ordem, deixar ela voltar a encontrar um sentido para a vida. Então, com esse vídeo aqui hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Independentemente de quem seja, pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum, pessoas com fama, sem fama, ou seja, a doença, ela chega para todos. Hoje está sendo com o Whindersson, amanhã pode ser com você, pode ser comigo. E nós, o mínimo que precisamos desenvolver é a empatia, que é a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Se a dor do outro não me incomoda, não me sensibiliza, o doente estou eu. A gente tem que parar com essa mania de ficar julgando a vida dos outros sem ter conhecimento. Somente quem está passando pela dor, somente quem carrega as lágrimas, quem já chorou noite e dia, sabe a dor que carrega. Quem somos nós para querer dar o nosso pitaco? Falar o que a gente acha que é certo e que é errado. Somente aquele que vive a situação é que é capacitado para falar daquela dor que carrega no peito. Então, que possamos, a partir de agora, começar a entender que a depressão é uma doença. Precisa de tratamento. Precisa de profissionais, muitas vezes, junto para ajudar essa pessoa. E ao invés da gente sair por aí destilando o nosso veneno na rede social. Ah, mas porque ele não precisa disso, ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo. Olha, doença. Não olha cara, não olha status, não olha a pessoa.
A gente precisa ter maturidade para entender isso, até mesmo para que a gente possa evoluir e, mais do que isso, nos colocar na condição de ajudar aqueles que precisam de ajuda. Que possamos ser cada dia pessoas mais sensíveis para poder acolher, ouvir mais, falar menos, porque às vezes perdemos a oportunidade de ajudar justamente porque estamos perdendo tempo demais dando palpite na vida dos outros, dando conselho para quem não pediu, quando na verdade nós poderíamos, no mínimo, estar nos sensibilizando com a história dos outros, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui seu comentário, compartilha com mais alguém que possa estar passando por uma depressão, precisando de uma ajuda, compartilhe com seus contatos que eu tenho certeza que pode tocar no coração de alguém que precisa dessa mensagem.